de você deixar a câmera aberta. Geraldo, por que isso é importante? Nós vamos falar muito sobre conexão aqui hoje, né? E isso é uma forma de você conectar comigo. Para você que não sabe, eu tenho várias especialidades, uma delas é a leitura corporal, leitura facial, microfacial. Imagina que lá na frente você vai ter a oportunidade, nós vamos abrir um espaço onde você pode abrir a sua câmera e conversar comigo, né? Então olha que interessante, você vai ter a oportunidade de poder trocar energia comigo e eu poder entender melhor. Fez sentido? E o que é comum acontecer nessa aula, eu preciso dizer, é que você entra de um jeito e você vai sair diferente de como você chegou. Por quê? Porque eu vou falar muito sobre algumas coisas aqui, alguns conteúdos que talvez você nunca escutou. Se você está aqui hoje, é porque você quer reacender o fogo do seu relacionamento, né? Então eu convido você a ficar comigo até o final, para entender que quando um casal está sem essa conexão, tem algo por trás, né? E é o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos entender melhor isso aqui. Se uma relação está sem fogo, sem conexão, significa que ela pode chegar numa crise, pode chegar num abandono, numa rejeição, numa humilhação, numa separação e até mesmo numa traição. Então, me diz aqui, você está solteiro ou você está em um relacionamento? Solteiro ou solteira ou em um relacionamento? Escrevam para mim aí. Aqui. Relacionamento. Olha aí, ó, vamos lá. E é exatamente isso, né? Se você está num relacionamento, como é que está essa relação? Como é que está essa relação? Me conta um pouco mais aqui no chat. Tá morna? É um relacionamento que está já em crise ou em separação? Ou você já se separou e está em um outro relacionamento? Me conta aqui para eu poder... Olha o tanto de gente que está em relacionamento. Interessante. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Esse relacionamento está morno? Está um relacionamento em crise ou em separação? Ou você já se separou e está em um outro relacionamento? Olha só, sem intimidade. Gratidão, gente, por vocês estarem compartilhando, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então é muito importante a gente escrever, né? Entender, para eu poder entender melhor que página que vocês estão. Olha lá, ó. É muito importante, e eu quero deixar aqui claro para vocês, que vocês fiquem tranquilos, que senão vamos falar muito mais sobre esses assuntos de relacionamento. Eu já atendi milhares de casos, né? São décadas atendendo. Então eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque você vai entender o que está acontecendo no seu relacionamento. E como é que a aula vai funcionar? A aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, eu vou estar falando sobre o conteúdo, e vai ter muito conteúdo para você. A segunda parte, eu vou apresentar os meus programas. Muitas pessoas me perguntam como participar dos meus cursos, dos meus programas, e eu vou explicar isso na segunda parte dessa aula. E a terceira parte é onde eu vou abrir para perguntas e respostas, tanto pelo chat ou pela câmera, ok? Vira o microfone. Virar o microfone. Tá do lado errado. Para cá. Tira. Tira. Isso. Tá. Então eu vou ficar segurando aqui, tá? Gente, ao vivo tem esses trem aí. Deixa eu te ajudar, peraí. Assim você não vai conseguir ficar. É porque senão fica raspando aqui, ó, na blusa. Não, aqui tá bom? Aqui vocês estão me escutando bem? Só se a gente colocar no tripé ali do. Prende ele aí. Aqui, a gente dá um jeito em tudo, Senão gente. fica raspando na blusa. Aí, ó. Ficou bom? Aí, ó. Olha que legal. A gente aqui resolve tudo, gente. Então vamos continuar. Já falei sobre como é que vai ser dividido. Nós vamos dividir em 3
partes, né? E a primeira parte é o conteúdo. Então eu preciso de toda a sua atenção, lembrando que esse conteúdo é a síntese, o resumo de 36 anos estudando sobre esse assunto. E o que eu separei aqui, entendendo esses anos todos, estudando e atendendo, nós temos 3 códigos principais que podem gerar uma separação, uma desconexão. Quais são eles? O primeiro é o financeiro. O segundo são problemas na comunicação. E o terceiro, a infidelidade. O financeiro é quando o assunto financeiro acaba afastando ou desequilibrando o casal. Que é quando acaba ficando mais pesado para um lado do que para o outro. Onde um dos dois pode se sentir inseguro ou insegura, desamparado ou desamparada, desprotegido ou desprotegida. Vou dar um exemplo. Eu atendi um casal que a mulher chegou para mim aqui e falou assim: eu não quero mais saber desse cara, eu quero a separação. Eu falei: qual é o motivo? Ele falou: ai, Geraldo, eu não posso trabalhar porque eu tenho as crianças para cuidar. E eu tenho que ficar me humilhando pedindo dinheiro para ele. Tudo para casa ele não tem dinheiro, agora para as coisas dele ele tem dinheiro. Aí eu te pergunto, essa mulher está se sentindo segura nesse relacionamento? Está se sentindo protegida nesse relacionamento? Está se sentindo amparada? Não. Então, a gente precisa entender que esse primeiro fator, que é o financeiro, ele é muito importante, porém, ele também tem um código por trás disso, que daqui a pouco nós vamos descobrir. O segundo é problemas na comunicação, onde um não consegue entender o outro. Você fala B de bola, o outro entende D ao cubo. Isso acontece demais, mais do que você imagina. E eu percebo aqui no consultório todos os dias casais com esse problema. E o terceiro é a infidelidade. Infidelidade. E como é que acontece a infidelidade? É que a gente vai entender um pouco mais, porque também tem um código por trás da infidelidade. E dentro de cada um desses lugares, a gente precisa se desenvolver como pessoa. Dentro da parte financeira, qual que é o código que está por trás que eu falei? É o papel invertido. De repente, o homem não está se sentindo tão forte, tão seguro, confiante, porque a mulher faz mais dinheiro que ele. Isso é um exemplo. E está muito comum hoje em dia isso. Isso pode ser um grande problema, onde a mulher está no papel do homem e o homem está no papel da mulher. A gente chama isso de papéis invertidos. E dentro da má comunicação, qual é o código, Geraldo? O código é a ferida emocional. Sabe quando você fala uma coisa para a pessoa e ela entende outra porque ela tem feridas que às vezes você não domina, não entende, não sabe. De repente, a pessoa tem ali um abandono, ou uma traição, ou uma rejeição, uma humilhação na vida dela, e tudo isso que ela passou pode fazer ela interpretar uma palavra que você disse, que para você não tem nada demais aquela palavra, ou algo que você fez que para você foi algo super simples, mas para aquela pessoa, aquela palavra, aquela ação ancora nela em alguma dessas feridas que ela tem. Aqui tem um outro ponto que é de extrema importância para você se desenvolver, para você entender melhor o que está acontecendo. Tem um outro ponto que é muito negligenciado, muito importante, que às vezes a comunicação do casal até é legal, mesmo que eles estão em papéis invertidos, eles já resolveram essa parada, um casal que já são amigos, a parte financeira está tudo ok. Às vezes todas essas partes estão resolvidas,
Você tem até um aliado ou uma aliada na sua vida, entretanto, tem um ponto muito negligenciado, deixado de lado, não olhado com a importância que precisa ser olhado, menosprezado, que é o ponto da infidelidade. E quando eu falo de infidelidade, gente, eu estou falando até, por exemplo, da pessoa que não quer mais se relacionar com você. Ou você está pensando em se relacionar com outra pessoa, mesmo que não tenha acontecido nada. Mas não deixa de ser uma infidelidade, concorda? Por aqui tem pontos cegos na parte sexual e é isso aqui que pode destruir o seu relacionamento, o seu casamento. Mesmo que as outras partes estejam tudo bem. Então aqui nós temos o código por trás da infidelidade, que são os pontos cegos sexuais. Isso aqui é um ponto super importante que precisa ser resolvido. Então eu vou começar a fazer uma pergunta para você aqui. Qual é o seu ponto ou pontos de desconexão do seu parceiro ou parceira? Escreve para mim aqui. O que você acredita que te afasta do seu parceiro ou da sua parceira? Escreve aqui para mim no chat, por favor. Me responde aqui. Ciúmes. Uau, sou ciumenta. Vamos ver. Olha que interessante. Vamos pegar esse exemplo de ciúmes, né? Nós vamos entender, ó, filhos. Tudo isso, você imagina que são pontos que você consegue ver. E os pontos que você não consegue ver, né? Acho que falta de empatia. Olha que interessante, olha quantas informações vão vindo aqui. E aí eu te pergunto, esses são, ó, traumas da infância. Imagina, esses são pontos que você consegue ver, consegue identificar. E os outros cegos? O que é um ponto cego, Geraldo? Imagina o seguinte, você tem um carro e você está dirigindo um carro, né? Você tem um retrovisor do seu lado esquerdo, do lado direito. Eles conseguem ver parte da sua traseira. Mas aquela traseira, se você não tem uma câmera de ré, você não consegue ver. Isso é um ponto cego. E nós vamos falar muito sobre esses pontos cegos no relacionamento, porque o líder da relação é aquele que busca o autoconhecimento. Ele busca se conhecer mais e conhecer mais do outro do que ele mesmo. Então é você que está aqui hoje e tem o poder de entender o que está por trás dessa desconexão e elevar essa conexão ao nível que vocês merecem. Olha que interessante, orgulho. Nós vamos falar mais sobre isso, tá, gente? E por que eu estou contando isso para vocês hoje? Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Por uma falta de atenção nos pontos cegos sexuais, eu acabei sendo traído. Então, eu não dei a atenção para um ponto cego que estava me afastando de uma parceira que eu acreditava que era a pessoa certa e estava tudo bem nas outras áreas. Mas por eu não ter dado a atenção devida aqui nesse ponto cego, nesse ponto que é uma fusão. O que é a fusão? É uma junção. Então, quando eu não tinha essa junção, essa conexão com ela, esse ponto de fusão não acontecia entre eu e ela. E aí era onde acontecia a desconexão. No início, tinha coisas que eu percebia que não estava bom, que ela estava insatisfeita. E isso estava nos desconectando. Só que eu fingia
que não estava vendo e ela também. Olha que absurdo. Até que chegou um momento em que ela acabou procurando uma outra pessoa. E, gente, aquilo foi um baque tão forte para mim, que meus relacionamentos depois desse foram muito desastrosos, muito ruins. Porque eu me sentia culpado, eu sentia aquela mágoa, aquele ressentimento de não ter colocado a atenção nesse ponto da relação sexual. E demorou um tempo, um bom tempo, até eu me curar daquela traição completamente. Foi um processo muito dolorido, porque eu acabava me perguntando por quê? Por que que eu não percebi isso antes? E essa também é uma fala muito frequente aqui no consultório dos meus pacientes, dos meus alunos, dos meus mentorados. E por isso que eu recomendo tanto que os casais entendam com toda a sua completude, complexidade, a relação sexual. Porque ela é um elo entre o físico e o espiritual. E se esse elo não está acontecendo, a relação fica sem força, fica fraca, fica sem intimidade, como alguém escreveu aqui, fica sem confiança, fica sem segurança. Ao mesmo tempo que esse episódio da traição foi extremamente dolorido para mim, eu também coloquei na minha cabeça que eu faria de tudo com prioridade para aprofundar no que eu precisava entender sobre a conexão na cama e fora dela. E é engraçado que para mim, engraçado não, né? Eu falo sempre isso, que para mim nada acontece por acaso. Primeiro para mim é Deus. Então, não cai uma folha sem o consentimento divino. E todos esses conflitos de relacionamento que sempre me acompanharam desde a minha adolescência, mas hoje eu consigo entender e ver que teve um propósito maior na minha história. E contando mais sobre a minha história, eu vivi uma trajetória entre o artista e o terapeuta. Sim, eu tive uma banda com meu irmão desde os 13 anos. Nós tivemos até uma música na novela Malhação da Rede Globo. E esse universo da música foi muito interessante porque ele me abriu muitas portas. E como eu tocava na noite, eu acabava tendo a oportunidade de ser visto, né? Porque eu tocava e cantava sempre ali nos holofotes, só que ninguém via é que eu ficava o dia inteiro estudando e me aprofundando no lado terapeuta. Sempre que eu passava por alguma rejeição, algum abandono, alguma traição, alguma humilhação ou alguma injustiça nos meus relacionamentos, mais eu me aprofundava no autoconhecimento. Na mesma época que eu comecei a banda com meu irmão, eu tive a minha primeira relação sexual. Ali, a vida me apresentava o meu primeiro desafio nos relacionamentos. Eu fiquei desapontado demais da conta. Porque eu achei que ia ser um forrozão. E foi só 3 sanfonadas. Eu nunca vou esquecer, meu pai, que é ginecologista obstetra, eu cheguei em casa super triste. E ele estava doido para saber como é que foi, né? E ele viu aquela cara de decepcionado. E ele falou, meu filho, fica assim não. Eu vou te apresentar um psicólogo, que é amigo do papai. E do psicólogo me apresentou para o psiquiatra, que me apresentou os remédios. Mas eu não queria remédios. Porque para mim hoje, remédio remedia. E eu já vinha de uma família e de amigos que eram dependentes de remédio. Eu queria saber a causa, eu queria saber e entender a raiz do meu problema. Ali eu entendi que eu não me conhecia o suficiente. E aí, aos 20 anos, aconteceu uma oportunidade fantástica, onde eu fui fazer faculdade de música nos Estados Unidos. Cara, ali foi um paraíso do autoconhecimento que se abriu para mim.
Imagina, eu morando em Cuiabá, fui para Hollywood, Califórnia, e conheci pessoas que hoje são extremamente famosas no mundo: Deepak Chopra, Bob Proctor, Louisa Hay, Jim Rohn. Pessoas que falavam de coisas que eu nem fazia ideia que existia. Física quântica, energia, eu nem acreditava em energia. E foi muito, muito interessante, porque nessa busca de me conhecer cada vez mais, eu descobri que nós não temos apenas esse corpo físico. Como assim, Geraldo? Nós temos uma mente, né? Nós temos esse corpo mental, nós temos esse corpo emocional, nós temos um corpo energético, nós temos um corpo espiritual. E quando eu voltei dos Estados Unidos, a minha mente voltou muito mais expandida. E como Einstein dizia, uma mente depois de expandida nunca mais volta ao seu estado original. E aí eu comecei a me relacionar diferente, porque eu já tinha conseguido encontrar soluções para o meu problema sexual, mas ainda existiam muitos pontos cegos sexuais que eu iria descobrir ao longo dos anos. E aí, gente, eu estudei de tudo que você imagina. Esse dia eu fui fazer a conta, são mais de 36 especialidades. Eu estudei sobre sexologia, sobre energia, sobre mente humana, sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano. E se eu vou contar aqui para vocês, fico o dia inteiro contando de tanta coisa que eu estudei. Enfim, o que eu sentia que era necessário a cada desafio que a vida me apresentava. E nessa busca, na minha busca do autoconhecimento, começou porque eu tive um problema sexual. Mas a sua busca em se autoconhecer pode ter sido de um outro motivo, né? Então, eu estou contando a minha história, e a verdade é que eu não queria ser terapeuta. Eu achei que eu ia cantar e tocar pro resto da minha vida. Eu fiquei morando durante 10 anos em São Paulo, fazendo isso, tocando e cantando, até que meu pai teve câncer. E exatamente nesse momento de maior sucesso que eu tive na música, e aí eu tomei uma decisão muito importante com meu irmão de voltar para Cuiabá, onde meus pais moram, e cuidar do meu pai. E ali eu tive a oportunidade de colocar em prática muito do que eu tinha estudado. E graças a Deus, meu pai hoje está curado. O que é importante disso na minha trajetória foi que ali aconteceu a virada do artista para o terapeuta. Ali eu entendi que eu já estava preparado para ajudar outras pessoas além de mim mesmo. Então eu comecei a atender. Alguns anos depois, mesmo já sendo terapeuta, eu comecei aquele relacionamento em que eu fui traído. Lembra que eu contei para você agora há pouco? Então, eu já era um cara que conseguia me expressar bem, que entendia sobre papéis na relação, que tinha um entendimento sobre mim mesmo. Eu já era um cara mais lapidado para me relacionar. E eu acreditava que tinha encontrado a pessoa certa na minha vida. A relação era boa, estava tudo bem, só que nós não tínhamos uma conexão real na cama. E eu posso falar bem sincero para você, eu subestimei esse tema. Por quê? Porque eu não tive a consciência de que o relacionamento sexual é uma relação também espiritual. E nós fomos perdendo esse elo, eu e ela. Até que o que aconteceu? Ela acabou buscando isso em um outro lugar, em uma outra pessoa. Imagina como é que eu fiquei. Gente, eu sofri demais da conta. Mas muito, muito mesmo. Eu me senti não só atraído, eu me senti abandonado, eu me senti rejeitado, eu me senti humilhado, eu me senti injustiçado, eu senti mágoa, eu senti ressentimento, culpa. E eu demorei muito tempo para conseguir me abrir de novo para uma nova relação.
Só que foi graças a esse acontecimento que eu me toquei o quanto um detalhe pode desconectar completamente o casal, um relacionamento. E o contrário também é verdadeiro. O quanto o detalhe da conexão sexual muda completamente a configuração de um relacionamento. Mas foi só depois dessa traição que eu fui me especializando cada vez mais em entender os pontos cegos que desconectam um casal. E a partir dali, começou o meu laboratório. Eu começava a colocar e passar o meu conhecimento no consultório para o marido, por exemplo. E na consulta da esposa, ela já me contava o que tinha funcionado ou não. Assim, eu adquiri muita experiência em ajudar pessoas a se relacionarem. Antes de entrar agora no conteúdo, é importante dizer que meu atual relacionamento, a minha mulher está até aqui, é completamente diferente dos outros. E isso só foi possível porque eu escolhi me autoconhecer e entender meus pontos cegos sexuais. Hoje eu e minha mulher entendemos que a conexão sexual também é uma conexão espiritual. E por isso nós cuidamos desse ponto com muito carinho, com muito amor, porque por isso que nos fortalece, nos une, nos conecta cada vez mais. E é isso que eu desejo para você, para o seu relacionamento. E esse é o tema do nosso conteúdo de hoje. Mas antes de eu começar o conteúdo, eu quero te propor uma reflexão. Vamos lá. Primeiro ponto é entender que nós tivemos pouquíssimas referências sérias nessa área. E eu tive que ir profundo para entender a complexidade que é esse assunto da sexualidade. Ele é muito mais do que uma questão física. Nós temos, como eu disse, emoções, nós temos uma mente que influencia também, nós temos uma energia e nós temos também a parte espiritual. Eu tive que estudar várias especialidades que foram, como eu já disse, mais de 36, para entender que não é só uma questão corporal, de corpo a corpo. Não é só isso. Porque se a gente foca em uma única coisa, a gente não entende toda a completude, toda a complexidade desse tema. E isso, gente, não é da minha cabeça. Eu estudei física quântica, neurociência, pranic healing, que comprovam que a gente não tem apenas um corpo físico. E depois que você se abre para isso, tudo fica muito mais simples para se entender. Então eu quero que vocês estejam presentes para esse ponto muito importante, abertos e receptivos. E será muito mais simples de entender os pontos cegos sexuais quando você abre o seu olhar para entender que nós não somos apenas esse corpo físico. E quando você se relaciona com alguém, todos esses corpos que eu falei também estão se relacionando, não tem nada de separação. Agora, entrando no conteúdo dos pontos cegos sexuais, eu quero trazer aqui um exemplo que é muito recorrente. Muitas vezes acontece uma ruptura do divertimento, do prazer a dois, da diversão, sabe? Essa também é uma consequência da falta da conexão. É uma consequência de um ponto cego sexual na relação. Esses campos que a gente precisa se abrir mais. Quando a conexão sexual ela não está bem muito lapidada, podem começar a acontecer algumas mágoas e sentimentos. Então, entendimento que o relacionamento sexual também é uma questão espiritual é um entendimento complexo, mas muito importante. Por exemplo, às vezes, um dos lados está estressado, tem muita coisa na cabeça, está indo para o sexual para se desestressar.
Esse é um caminho que pode ser um ponto cego. Por quê? Porque se o outro tiver começando a sentir isso, vai desconectar. Percebe que esse tipo de relacionamento, de interação, é uma relação somente de corpo a corpo? Ou seja, se a pessoa está vindo para uma relação sexual simplesmente para desestressar, o outro entende e sente isso. Então, esse é um lugar que pode haver uma ruptura de conexão. Porque essa pessoa está indo para a relação com esse olhar de corpo físico e não de uma relação mais completa com o parceiro ou com a parceira. E nesse lugar se perde não só a conexão, mas também a diversão desse momento. Então, tudo isso são pontos que o casal ou quem está se desenvolvendo mais nessa área precisa abrir para conhecer, para descobrir se não está causando algum tipo de ressentimento, de mágoa para o parceiro ou para a parceira. Descobrir se não está faltando um pouco desse entendimento teu que a conexão sexual é uma conexão espiritual. Elas fazem parte da mesma linha. Descobrir se não está ficando desinteressante do ponto de vista da diversão. Então, o caminho da relação sexual não é um caminho para se desestressar. Isso tem que ser uma consequência e não um objetivo. Não tem nada que desconecta mais uma mulher com um homem quando ele vai para uma relação sexual só para se desestressar. As mulheres que estão aqui no chat vão me entender melhor. Não é verdade? Se o cara vem pra cima de você só com essa pegada, você pode ter certeza que ela vai se afastar desse cara. Só que mesmo assim tem muita mulher que acaba aceitando, mas no fundo ela fica com essa mágoa, com esse ressentimento de sentir que não é importante para ele. Você pode ter certeza que ela percebe. Porque ela sabe que ela não recebeu o que era dela. E o que acontece quando uma pessoa da relação não recebe aquilo que é dela? Ela vai buscar em um outro lugar ou em uma outra pessoa. É isso que você quer? Você percebe que algo que parece pequeno, parece um detalhe, pode ser o causador de um afastamento, de uma desconexão, de uma separação? Ué, foi o que aconteceu comigo. Antes de eu saber sobre esses pontos cegos, eu acreditava, assim, do fundo da minha alma, que estava tudo certo. Até eu ser traído. Naquele momento, os pontos cegos sexuais eram tão fortes que eu acreditei que aquilo tinha acontecido do nada. Gente, nada acontece do nada. Uma traição não acontece do nada. A mulher, o homem, deixa pistas. Só que eu não conseguia ver. Estava ali na minha cara, mas eu não consegui. Não consegui enxergar aquilo. Por eu não saber os meus pontos cegos. Eu não percebi as pistas que ela me deu antes de acontecer a traição. Mas já estava na cara, só eu que não conseguia. E não queria, às vezes, enxergar, né? Tem isso também. Gente, aquilo foi um soco gigantesco na minha cara. Porque eu acreditava que eu sabia de tudo. E quantas pessoas vivem isso? Que acreditam que sabem que tudo que está acontecendo com o parceiro ou com a parceira. Mas aí, do dia para a noite, uma infidelidade acontece. A gente já falou aqui. Não é de um dia para a noite. Mas depois que eu entendi meus pontos cegos e descobri como resolvê-los, isso mudou a minha consciência, meu jeito de entender. E ficou claríssimo para mim por que eu estava desconectado da minha parceira. E abriu a possibilidade de entender o que eu precisava fazer para me conectar com essa pessoa. Foi exatamente isso que eu mostrei para um paciente que chegou até mim, dizendo que a sua parceira havia o traído.
Ele estava confuso, estava triste, com a mesma sensação que eu tive, que aquilo tinha acontecido do nada. Mas quando eu trouxe para ele o conhecimento, foi tão esclarecedor que a ficha dele caiu na mesma hora. E ele entendeu o ponto cego que tinha na relação dele. Ele entendeu que não tinha só um, mas muitos pontos cegos que ele não conseguia ver. E ao invés de punir e julgar a outra pessoa, que é muito mais fácil a gente fazer isso, né? Que ele amava, ele resolveu dar uma segunda chance para a relação dos dois. E eles conseguiram encontrar um caminho de voltar para se conectar como casal. E foi muito interessante e muito gratificante, porque além deles voltarem, eles tiveram um filho, inclusive me chamaram para ser padrinho do filho deles, de tanto que isso foi importante para eles. E assim como ele, passaram por mim milhares de relacionamentos que foram restaurados quando fizeram esse ajuste no relacionamento sexual do casal e retomaram a conexão do corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético. Então, tem alguns relacionamentos que tá bom demais na conversa, tem uma super amizade com o parceiro, com a parceira. Às vezes é a pessoa que você mais confia no mundo, é a pessoa que você quer para sua vida inteira. Mas às vezes você se separa dessa pessoa por causa de quê? De pontos cegos. Então, o relacionamento sexual na relação é onde deveria ser o ponto de fusão de um relacionamento. E se você não cuidar desse ponto, desse lugar, se você não aumentar o repertório desse lugar, no sentido de know-how, o que é know-how? É conhecimento. De conhecer, de entender esse lugar, dessa conexão que acontece através do relacionamento sexual, o que pode acontecer é que, mesmo tendo um relacionamento maravilhoso com a pessoa da sua vida, ele pode finalizar por conta de um ou vários pontos cegos que acontecem no relacionamento sexual. É disso aqui que eu estou falando para vocês. É um lugar muito importante. Isso aqui é um ponto de fusão, onde dois corpos se unificam. Esse lugar aqui, ele tem que ser tratado com muito mais delicadeza. Porque precisa construir um know-how, um repertório, mais entendimento disso aqui. Deixa eu explicar melhor sobre isso aqui. Eu sou músico, né? Eu já disse. Então imagina o seguinte, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é que eu sei só 3 músicas. E o outro exemplo, no meu repertório, em vez de 3 músicas só, eu tenho 200 músicas. Me responde, qual é a possibilidade de eu agradar mais um público? O exemplo A, onde eu só tenho 3 músicas, ou o outro exemplo que eu sei 200 músicas? É óbvio que é o repertório mais vasto. Assim também acontece na cama. Assim também acontece no relacionamento. Vocês estão me entendendo, gente? Faz sentido? Olha aí, ó. É isso. Vou dar alguns exemplos que levam ao afastamento, como eu falei. O primeiro deles é a falta de divertimento. O segundo é ir para a relação para se desestressar como objetivo e não como consequência. Saber se a parceira está fingindo ou não. Porque eu mesmo só fui entender como o corpo de uma mulher funciona depois de muitos, mas muitos anos de estudo. Não conhecer os pontos do corpo do parceiro ou da parceira e como estimulá-los para gerar mais conexão. Ai, que doido. Por que doido, Geraldo? Porque esses anos todos atendendo, eu percebi que tem muita mulher que nunca se tocou. Depois de tantos anos de experiência, eu percebi o quanto esse ponto cego é recorrente, talvez o mais recorrente de todos. Porque aqui tem uma negligência enorme. O prazer da mulher ainda é um assunto tão desconhecido e tão inexplorado que inicialmente eu desenvolvi o mapa secreto do desejo para que os parceiros conhecessem todo esse universo da mulher. Quando um homem conhece mais do corpo da sua parceira do que ela mesma, isso
leva a relação a um outro nível de confiança. Os relatos dos parceiros que assistiram todo o conteúdo educacional do mapa tiveram resultados maravilhosos. Eles me disseram, em grande maioria, Geraldo, eu não fazia ideia de que esses pontos de prazer existiam. Inclusive, tinha um aluno meu que é médico e me contou assim, nem na medicina nós estudamos esses pontos. Levar esse universo da mulher para os homens realmente foi uma experiência gratificante para mim, porque eles elevaram o fogo do relacionamento. Mas começou a acontecer também uma coisa muito interessante. Além desses alunos que eu tive, mostraram um mapa para suas parceiras também assistirem. E olha que interessante. Assim, elas conseguiram participar desse novo olhar sobre a sexualidade. E o casal chegava a um outro nível de conexão e prazer. O que começou a acontecer foi que as mulheres começaram a me dizer também. Ah, eu tenho até aqui uma mensagem, deixa eu ler para vocês aqui, peraí. Olha que interessante. Cadê? Gente do céu. Aqui, agora achei. Geraldo, hoje eu entendo por que não sentia vontade de ter relações sexuais com meu parceiro. Porque eu não conhecia o meu próprio corpo. Olha essa outra. Geraldo, eu acreditava que tinha prazer na relação, mas hoje percebo que aquilo não chega aos pés do que eu vivo hoje no meu relacionamento. Nós fomos para um outro nível de fogo na relação. Olha que interessante, né? E aqui nós temos dois tipos de mulheres. Aquela que não conhece o seu próprio corpo e aquelas que acreditam que já se conhecem e que têm prazer. O mais interessante foi que nesse segundo tipo de mulher, você viu o que ela falou? Que ela acreditava que ela não tinha prazer na relação. Mas que hoje ela vive um relacionamento completamente diferente dos outros. Porque esse conhecimento levou e elevou o nível de fogo da relação e do relacionamento para um outro nível. E foi depois dos comentários dessas mulheres que eu entendi a necessidade de abrir o mapa secreto para o público feminino também. Eu chamo a atenção para esse ponto cego aqui, gente, porque o não conhecimento dele é um grande responsável pela desconexão dos casais. O que acontece na maioria das vezes é que o homem entende e sente os pontos da mulher do jeito dele, do ponto de vista dele. Mas no ponto de vista da mulher é totalmente diferente. E é aí que começa a desconexão desse casal. Cada um entende a relação sexual de uma forma. E qual é o resultado desse trem? Cada um vai para um lado. Insatisfação, tristeza, separação, traição, rejeição. Por isso que a minha missão e a missão do mapa secreto é colocar o homem e a mulher na mesma página. Tanto para o homem ter mais know-how, conhecimento sobre a mulher e se sentir mais confiante dentro de uma relação sexual, quanto para a mulher, que vai ter também o know-how, esse conhecimento de como ela funciona. E assim, ela vai poder explicar melhor para o parceiro atual ou para o próximo relacionamento o que ela gosta. A mulher com esse conhecimento se torna muito mais confiante também no ponto de vista do homem. Gente, eu falo com total certeza. O conhecimento liberta. É libertador. Eu vivo hoje uma relação onde no começo eu conhecia mais do corpo dela do que ela mesma. E mostrar esse universo para ela foi mágico, foi lindo. Por quê? Porque ela confiou ainda mais em mim e na nossa relação. Ter esse conhecimento faz com que a nossa relação nunca perca a chama. E é isso que eu desejo para você que está aqui me escutando. Aí você pode estar pensando agora, Geraldo, meu noivo
Meu parceiro, meu marido, nunca vai querer aprender sobre isso. Por quê? Porque ele acha, Geraldo, que sabe tudo. Ele acha que ele sabe de tudo. Mulher que está me assistindo, você sabia que você já pode ensinar ele e explicar para ele o que tem? O que ele precisa fazer para se conectar com você? E é algo que você precisa aprender primeiro, entende? Por isso que muitas mulheres assistiram o Mapa Secreto do Desejo e entraram num outro nível, numa outra conexão com esses parceiros. Por quê? Porque elas puderam explicar a eles o que eles têm que fazer para se conectar melhor. Uma outra dúvida que eu recebo muito aqui é assim: Geraldo, eu acredito que eu já tenho uma boa relação sexual com meu parceiro, com a minha parceira, nosso problema é outro. Bom, para quem tem essa dúvida, eu posso te instruir sobre qual caminho você pode ir. Porque tem gente que quer receber ajuda nesse aspecto de uma maneira mais perto. Porque esse é um tema muito delicado, ainda tabu hoje em dia, que pouco é falado com seriedade. Então tem pessoas que querem receber essa minha assessoria mais perto. Claro que esse investimento é mais elevado. E para quem quiser, eu vou explicar isso mais lá na frente, tá? Então, se você chegou até aqui, dá para perceber que o meu maior desejo é elevar e levar o conhecimento que eu descobri para todas as pessoas, assim como eu, têm o desejo profundo de se conectar melhor com o parceiro ou com a parceira. Gente, preciso dizer que ninguém veio aqui para sofrer, para ficar sozinho. Nós viemos para amar e ser amado. Tem muita gente sofrendo simplesmente por não ter o conhecimento necessário. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respostas, mas antes eu vou apresentar os programas, como eu falei já lá no começo, tá? O lugar mais delicado de tudo isso aqui é tratar dessa parte sexual, mais sexual. Porque ainda tem muito tabu, muito preconceito. Então, o que eu fiz para facilitar? Eu empacotei tudo isso num programa que é um curso, e quem quiser ter acesso a esse conteúdo na sua intimidade, no seu conforto, no seu tempo, no momento que você consegue assistir, quem quiser acesso a esse curso gravado de uma forma muito mais detalhada e aprofundada, onde você pode assistir na sua privacidade e conforto, daqui a pouco eu vou colocar o link aqui. O valor é educacional. Por quê, Geraldo? Porque eu quero educar as pessoas nessa área. Por ser uma parte íntima, nós precisamos nos alfabetizar nessa área. A minha missão é educar essas pessoas a ter mais conexão. Tem que sair daqui os tabus, gente. A promiscuidade. Tem que sair daqui tudo isso que torna esse assunto vulgar. Isso aqui é uma conexão mágica que tem que acontecer entre as pessoas que se amam. A gente tem que saber disso. E como tem muito tabu ainda hoje em dia, eu empacotei tudo isso num curso, num valor bastante simbólico e acessível, porque não envolve a minha entrega. E vocês vão ter acesso a isso aqui, que são os pontos cegos. E isso aqui devia estar na escola. E eu estou colocando como uma das minhas missões fazer o processo educacional nessa área. Para transformar esse momento tão divino que é a conexão entre um corpo e um outro corpo numa coisa divina como é para ser. Só que ainda é uma coisa terrestre, é terreno ao mesmo tempo. O corpo conectado com o corpo. Eu tenho certeza que todo mundo deveria ter esse conhecimento. Então, quem quiser ter acesso a isso aqui, eu vou deixar um link para vocês. Eu estou entregando para vocês um know-how, um conhecimento de mais de 36 anos de estudo. São mais de 15 mil horas de atendimento.
que são esses pontos cegos. Quem achar que isso aqui não é suficiente e quiser um acompanhamento mais personalizado e quer acessar a minha mentoria, me manda um direct que eu vou te explicar como funciona. Mas aconselho todo mundo, antes de qualquer coisa, antes de adquirir esse conteúdo principalmente, até para ter um acesso individual comigo, se você consumir esse conteúdo, você terá mais qualidade de atendimento. Porque você vai sair melhor do que você está hoje. Porque você vai tirar e aproveitar mais de mim. O valor educacional é de R$ 997 ou 12 de R$ 99,70. Eu vou mostrar agora aqui, meninas, mostram aí o nosso mapa secreto do desejo. Agora é o momento. Caiu o Zoom, peraí. Recording in progress. Voltou, caiu. Gente, me respondem aqui, por favor. Voltou para vocês? Voltou? Ok, ok, ótimo. Ótimo. Então, olha aqui. Agora é o momento onde eu vou abrir para as perguntas. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui, essa é a oportunidade que você pode abrir a sua câmera ou mandar aqui no chat a sua dúvida. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Geraldo, eu tenho uma dúvida. Eu e meu parceiro temos uma relação que parece ser boa, mas na hora de ir para a cama, ele vai direto ao ponto. Eu sinto que preciso de mais romantismo e ele já vai direto para o sexo em si. Eu me sinto triste, porque eu queria que ele demonstrasse o que ele sente através de palavras ou de atitudes. Nesse caso, o mapa secreto nos ajudaria nesse ponto? Porque sempre que eu falo isso para ele, ele diz: "Mas eu sou romântico". Então parece que existe uma desconexão, porque do jeito que eu vejo, falta romantismo, mas na cabeça dele não falta. O que o mapa ajudaria nisso? Tem algum ponto cego por trás? Com certeza tem. E pelo seu relato aqui, não é só um, são vários. Gente, você percebe? Olha que interessante, né? Lembra que a gente falou aqui que a cabeça da mulher, olha, na cabeça dela, ele não é romântico, mas na cabeça dele ele é. E aí, o que está faltando, né? Porque com certeza ele não está vendo alguns pontos cegos, né? Porque caso contrário, ela não estaria insatisfeita. Né? E olha só, olha a atitude dele de ir direto ao ponto. Isso já me demonstra que ele não tem todo o conhecimento que ele pode ter. Eu falo muito sobre crenças limitadoras. Todos nós temos, né? E a crença, como o próprio nome diz, ela nos limita. Eu falo muito aqui para os meus alunos, meus mentorados, meus pacientes. O bom é inimigo do ótimo. Eu não quero ver você num relacionamento bom.
Eu quero um relacionamento ótimo. E você? Então, quando esse cara tem esse foco de direto ao ponto, ele pode aprender muita coisa. Então, respondendo a sua pergunta, ele tem. Você imagina um repertório gigantesco de opções para poder agradar essa mulher. Você imagina como é que vai ficar o relacionamento depois que ele assistir esse programa e entender que. Tem até um casal que chegou para mim que ela fez a mesma pergunta, muito parecida, muito similar. E aí eu falei para ela, uai, então você compra e você assiste. E foi o que ela fez. E olha que interessante. Ela foi ensinando ele e ele ficou meio cabreiro. Cabreiro significa, ele ficou desconfiado. Falou, onde você aprendeu esse trem? Ela falou assim, olha, lembra daquele psicoterapeuta que eu te falei? Então, eu quero te mostrar o material dele. E ele ficou encantado e a tal ponto que ele veio me conhecer pessoalmente. E ele me disse, olhando nos meus olhos, eu tinha um preconceito em relação a você e o seu trabalho, Geraldo. E olha que interessante, né? Quem nunca aqui passou por um preconceito? Ainda mais um assunto tão delicado como esse. Então, sim, você vai perceber que logo já no começo você vai entender que a mulher, além das genitálias, ela tem 40 pontos de prazer e você vai saber como estimulá-los. Você vai entender o que é um ponto U, o que é o ponto profundo, ponto S, ponto G. Muitas pessoas acreditam como eu acreditava que eu sabia. Então, pode ter certeza que você vai ter muito, muito conhecimento ali que vai restaurar essa relação e elevar para um outro nível. Vamos lá. Tem uma outra aqui. Olha lá. Aqui, ó. Tem uma pessoa Mandou no direct. mandou no direct aqui, vamos lá. No caso do meu relacionamento, já aconteceu uma traição. Você acha que tem volta? Dá para ter conexão mesmo depois que já aconteceu uma infidelidade? Porque sempre vamos para a cama, eu penso nele com a outra pessoa e sinto muita mágoa. Tem como reverter? Com certeza. Lembra, eu até citei aqui o exemplo do cara que foi traído. E ele estava pronto para nunca mais voltar para essa mulher. De tanta raiva que ele estava, de tanto ódio, rancor, mágoa. E quando ele entendeu, e aí eu falo para vocês, né, de novo, para mim primeiro é Deus. E o nosso maior mestre, Jesus Cristo. Dentre vários ensinamentos, eu vou pegar um deles, que foi naquele exemplo onde a mulher cometeu um adultério. Ela foi infiel. E era uma lei naquela época que a mulher que cometesse a infidelidade seria apedrejada até a morte. E aí, naquele momento, colocando na nossa linguagem mais atual, eles queriam pressionar o nosso maior mestre. Queriam saber dele. E agora, né? Vamos ver o que vai ser a resposta dele. E a resposta dele foi uma pergunta. Ele perguntou: quem nunca pecou, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, gente, respondendo a sua pergunta, querida, é extremamente possível, sim. Mas é muito mais fácil a gente criticar o outro, né? A gente condenar o outro, julgar o outro, do que olhar para nós mesmos. Então você tem um convite de se autoconhecer, entender que quem nunca errou, né? Olha aqui, ó, quem nunca? Vamos lá. Gente, vocês viram que minha visão não é das melhores não, né? Então eu tô lendo aqui no celular da minha mulher, porque aqui o chat aqui eu não consigo ler tudo não. Geraldo, os traumas da infância dos parceiros, como essa história de romantismo por parte da mulher e com essa
onda de empoderamento junto com o feminismo e comparado que o homem é o sol e a mulher a lua, fica difícil saber qual fase da lua ela se encontra. Carlos, deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é bem complexo, tá? Os traumas da infância dos parceiros. Só isso aqui, a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso. Porque você imagina o trauma que foi pra mim a minha primeira relação sexual. Eu te pergunto, será que você sabe de todos os traumas das pessoas que você se envolveu? Com certeza não. Então a gente não sabe o que a pessoa passou e às vezes a pessoa passou por um trauma e não está no consciente dela. Né? Como hipnoterapeuta, eu acredito que a gente não tem apenas o consciente, nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, não é no nosso consciente que está. Está tudo ali, no nosso não consciente, os nossos traumas, nossos paradigmas, nossos dogmas, nossos bloqueios. Então, é importante sim entender que todos nós temos os nossos bloqueios, nossos traumas e que nós levamos para os nossos relacionamentos. E é importante, você colocou aqui, que muitas mulheres hoje estão nessa onda do empoderamento e que isso está levando à inversão de papéis. Lembra que eu falei ali no começo? E o que é uma inversão de papel? É a mulher fazendo o papel do homem e o homem fazendo o papel da mulher. Isso não vai dar certo. É o que eu mais vejo aqui no consultório. E aí o que acontece? Isso também tem pontos cegos que a gente precisa entender melhor. Né? Então, por exemplo, você falou, quando o homem é sol e a mulher é a lua, fica difícil saber, né, qual é a fase que ela se encontra. Olha como é que é importante o conhecimento. Olha como o conhecimento pode te ajudar a entender qual fase dela tá passando. Porque, com certeza, todos nós passamos por fases. Né? E eu passei por uma fase onde eu não conhecia o corpo da minha própria parceira. Eu não conseguia dar a satisfação que ela merecia. Né? Então, olha quantos pontos cegos nós podemos decifrar entendendo que o conhecimento pode nos ajudar. Faz sentido? Alguém quer falar? Gente, eu vou abrir aqui, se alguém quiser, esse espaço agora para falar comigo. Aqui você pode abrir a sua câmera e o seu áudio e você pode falar comigo. É só pedir para mim aqui ou para colocar no chat, que aí você vai ter a possibilidade de conversar comigo, tá? Bom, se alguém quer conversar comigo, fala mais sobre o feminismo. Gente, é muito importante a gente falar que as mulheres no passado, elas sofreram, né, vamos colocar direto na questão do relacionamento. Muitas mulheres não podiam nem trabalhar. Né? Na época, por exemplo, dos meus avós, né, tinham mulheres que não podiam trabalhar. Elas não podiam escolher o seu parceiro. Então, eu entendo o movimento dessas mulheres. O que eu não concordo é as extremidades. Sabe, eu não concordo com o extremismo. Para mim, o caminho é o equilíbrio, é o caminho do meio. Então, as mulheres ficaram tanto nessa fome, nessa ambição de querer essa liberdade, que eu acho que ali, não tenho certeza, porque é o que eu mais recebo aqui, elas perderam o ponto de equilíbrio. E aí é onde eu recebo todos os dias aqui no consultório mulheres que estão cansadas, porque é muito pesado.
ficar no papel do homem. Então, eu pergunto para você aqui, mulher que está aqui no nosso encontro hoje, é isso que você quer para o seu relacionamento? Você fazer o papel de que o homem precisava fazer? E às vezes isso acontece porque a mulher não entende também que ela está nesse papel. Né? E aí ela quer comandar tudo, ela quer decidir tudo, ela quer fazer de tudo, e aí ela fica cansada. E o cara tá vendo aquilo, ele fica acostumado com aquilo. Esse relacionamento vai ficar assim. As chances de uma separação é muito grande. Então, com certeza, eu trago esses exemplos na questão sexual, porque isso já é consequência desses papéis invertidos. Vamos lá. Não, alguém quer abrir o microfone para falar? Alguém quer abrir o microfone para falar? Gente, essa é a última oportunidade que você tem para poder tirar uma dúvida comigo. Então, quem tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, o que eu fui apresentado, ou se você tiver alguma dúvida sobre o seu relacionamento, esse é o momento. Eu vou liberar para abrir o microfone. Quem quiser pode abrir. Ó, quem quiser pode abrir o microfone e falar. Ok. Já que não tem ninguém, então, que quer falar, eu quero agradecer aqui a cada um de vocês pela paciência, pelo carinho e dizer que, para mim, isso aqui é um transbordo. Para mim é muito gratificante poder espalhar um pouco mais do meu conhecimento para essas pessoas que estão passando por talvez um desafio no relacionamento, por um sofrimento, por uma separação, por uma traição, seja o que for. Eu estou aqui sempre para ajudar. Um beijo na sua alma, fica com Deus e a gente se vê. Ai, o Caio mandou. Você quer falar? Peraí, volta aí. Tem uma pergunta aqui. Aqui. Peraí. Estou no meio de uma relação de 29 anos e há 2 de separação. O primeiro, a minha quase... Lê para mim aqui, por favor, que eu já falei para vocês que o problema é minha visão. Eu falo que eu estou no meio de uma relação de 29 anos e há 2 anos de separação. Porque primeiro a minha quase ex-esposa tive a oportunidade de saber seus traumas de infância. Um deles foi o abandono e outro a violência. Ela não consegue deixar o seu passado para trás e projetou em nossos filhos a sua realização e não consegue deixar de querer manobrar suas vidas com desculpa de que viver no meio das amizades deles pode ajudar eles a não se envolver com drogas. Eu me neguei. Então ela tem traumas e ela tá projetando esse trauma na vida dos filhos. Ó, gratidão, Carlos, por você ter trazido esse assunto tão sério, que é um trauma, né? E olha só como é que esse trauma pode, e é o que eu mais vejo, é esse trauma repercutir por outras gerações, né? Olha que interessante. Se você me perguntar, Geraldo, tem solução? Tem. E a solução é o que a gente estava falando aqui, do autoconhecimento. Imagina quando ela se conhecer e entender que ela tem a oportunidade de conhecer quais são esses pontos cegos. Né? O que está impedindo ela de se abrir verdadeiramente para o relacionamento? Né? Uma pessoa que tem um trauma sexual, por exemplo, com certeza ela não está tendo prazer. Ou o prazer dela é muito limitado na cama. Você imagina como é libertador uma mulher ter prazer de verdade? Eu vou trazer um dado aqui para você. A cada 10 mulheres, 8 fingem orgasmo. E sabe o que tem por trás desse fingimento?
tem talvez um trauma, tem um ponto cego. Ou vários pontos cegos. Você entende como isso é complexo? E essa aula... Oi? Conta da nossa aula do ponto cego, amor. Oi? Do curso. Então, lá dentro do curso do Mapa Secreto do Desejo, onde eu abro sobre esses pontos cegos, você vai começar a entender que você pode, assistindo, contribuir para a sua parceira. Eu tive um caso, inclusive, que ela sempre tinha uma desculpa para ir não ir para a cama com ele. Sempre. E ele já estava de saco cheio e falou, Geraldo, eu vou separar. Eu falei, ó, antes de você separar, dá uma olhada nesse material. E aí ele comprou o material e rapidamente ele olhou o material, porque é um material que é super didático, super fácil de ver e colocar em prática. E ele, no mesmo final de semana, ele foi para casa e colocou em prática com ela. Adivinha? O relacionamento deles foi para um outro nível. Por quê? Porque ele, em vez de separar, resolveu se conhecer e ajudar ela no processo. Ela, inclusive, chegou até mim e falou assim, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso agradecê-lo pessoalmente. E é uma pessoa que ela é, inclusive, cozinheira, e ela fez um prato que eu gosto muito e me entregou como forma de agradecimento. Olha como é que é. É gratificante para mim. E é um vício, gente. Você já deve ter passado por isso. Quando a gente ajuda uma pessoa, não é gostoso a gente ajudar pessoas? Então, quando ela veio conversar comigo, ele até falou assim, Geraldo, se eu não o conhecesse muito, se eu não a conhecesse muito, eu ia até ficar com ciúmes, mas eu percebi o quanto ela realmente ficou grata, porque o nosso relacionamento mudou. Ela falou assim, onde que estava esse marido esse tempo todo? Então, de novo, o autoconhecimento, ele liberta a gente. Imagina como é que, olha, eu tinha a possibilidade de, sei lá, nem viver mais. Por quê? Porque imagina, que mulher que ia querer ficar com uma pessoa como eu, né? Que tive lá minha dificuldade rapidinho demais. Mas olha lá, eu fui lá e fui buscar ajuda, fui entender, investi muito dinheiro, muito tempo, muita energia para eu trazer a solução. E olha aí o tanto de homens e relacionamentos que estão sendo ajudados hoje. Então, é possível sim. Sabe, você tem hoje uma oportunidade de entender que você pode também ser ajudado como eu fui. Você também pode restaurar esse relacionamento. E olha, o medo ele é algo que a gente tem o convite a superá-lo. Aí você imagina o medo que eu tinha de ser traído de novo. E como é que eu resolvi isso? Com conhecimento, entendendo os meus pontos cegos. E você pode entender os seus. Ela pode entender os dela. Faz sentido? Respondi a sua pergunta, Carlos? Sim? Se você quiser, você pode. Mas estamos em relação com pessoas diferentes. Mas ainda gosto muito dela. E quase cometi suicídio. Mas acredito que Deus colocou uma pessoa no momento que iria cometer o ato. E estou sem comunicação com ninguém da minha família. Mas hoje procuro a igreja e também faço terapia. Mas a vontade é de ir até de fazer besteira. Eu entendo você, Carlos. Eu mesmo já pensei, não foi só uma vez. E aí eu te pergunto, e se eu tivesse feito? Quem que estaria aqui hoje ajudando milhares de pessoas?
Você me entende? Você entende que não cai uma folha sem um consentimento divino? Se você realmente acredita em Deus, esse encontro nosso aqui não foi à toa, cara. Talvez você tenha aí uma oportunidade única e especial na sua frente. Para mim, já volto a repetir, nada acontece por acaso. Eu não estou aqui falando com você à toa. Você não está me escutando hoje à toa. Eu sei que eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar? Muitos relacionamentos. Então, reflita sobre o que eu falei para você, né? Entenda que não aconteceu do dia para a noite, que tem aí um caminho a ser percorrido, que você tem muitos pontos cegos, que você precisa olhar com amor, com carinho, com respeito. Faz sentido? Gratidão, Carlos, por você ter se oportunizado. Muitas pessoas eu percebo que têm vergonha de se expor. E eu mesmo fui uma delas. E hoje eu percebo que a vergonha não vai me levar a lugar nenhum. E sim a minha coragem. Porque se não fosse a minha coragem, eu não estaria hoje aqui. Estava muito confortável. Aliás, está muito confortável a minha vida. Minha agenda está cheia. Né? Eu realmente hoje faço o que eu amo. Mas eu podia ficar calado, eu podia ficar quieto, com esse conhecimento só para mim. Mas não. Eu escutei, e eu converso muito com Deus, que eu tenho uma missão aqui. E a minha missão é ajudar esses caras que estão precisando de ajuda e também essas mulheres que estão precisando de ajuda. Enfim, eu tenho uma missão com os casais. Não é só com o homem. Você viu ali a mensagem da mulher. Então, eu falo muito sobre uma questão, né? Se você hoje não tem R$ 100 por mês para investir em você, no seu relacionamento, isso aqui não é para você, cara. Não é para você que está aqui assistindo. Né? E aí a gente, às vezes, investe esse dinheiro numa noitada, uma coisa fútil. Faz sentido? Mas o orgulho e o vitimismo, na parte deles, não deixam Que eles abram espaço para conversa. que eles abram espaço para conversa, porque não querem reconhecer seus erros. Ó, Carlos, eu vou abrir aqui um espaço para as outras pessoas falarem, tá? Mas eu vou responder a sua pergunta. A gente não consegue mudar o outro, Carlos. Isso é uma ilusão de controle. Foca em você, cara. Foca em você. Deixa que é dos outros com dos outros. Faz a sua parte. Eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte: quando eu mudo, o mundo muda. Isso eu senti na pele. É real. Tá bom? Então é isso, gente. Tem mais alguém? Se tem mais alguém querendo falar, esse é o momento que eu abro para quem quer tirar alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta. Eu que agradeço, Carlos. Eu que agradeço a cada um de vocês pelo carinho, pela paciência e um beijo no coração e na alma de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê lá dentro do Mapa Secreto Desejo.